Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamentos, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza. Reconhecer a personalidade da foto? Não. Eu vou dar uma dica para vocês. É um grande arquiteto, hein? Nem assim? Olhem bem a foto. Não. Eu vou dizer quem é. É o arquiteto Ricardo Bandeira. Ricardo, obrigado por ter aceito o convite. Estou muito feliz, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Essa é uma oportunidade imperdível. Ricardo, conta uma coisa. Nasceu onde? Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Continua sendo. Sem dúvida. Nasceu no Rio e ficou até quantos anos no Rio? Então, consta, né, não que eu me lembre, mas que com 5 anos eu estava aqui em Sorocaba, né? Eu sei que meus pais vieram para cá, passaram uma temporada em Itapetininga. Eu até tenho algumas lembranças que a gente morava numa casa perto da estação da Sorocabana lá, que depois eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Mas que veio, eu e minha irmã mais velha, viemos nessa fase. E depois os meus outros irmãos nasceram em Sorocaba. Ah, vocês são uma família de quantos irmãos? 5 irmãos. 5 irmãos. 2 cariocas e 3 sorocabanos. Uma de Itapetininga e 2 de Sorocaba. Exatamente. Até nisso você teve o privilégio, nasceu no Rio, né? Não, porque Sorocaba não, é uma delícia, mas dá pra falar que é carioca, né? Mas eu já sou cidadão sorocabano. Isso aqui é uma delícia, se né? pegar tempo de Sorocaba e Rio de Janeiro, acho que mais Sorocaba. Já sou mais sorocabano já. E por que essa transferência do Rio para Sorocaba? Primeiro, foi uma transferência de Sorocaba para o Rio, né? Porque eu cresci aqui, tive minha infância, meus amigos de infância, tudo aqui. Mas quando você tinha 5 anos, você nasceu no Rio, ficou até os 5 lá, e depois você veio para cá. Exatamente. Qual o motivo dessa vinda para cá? O motivo dessa vinda para cá foi a Estrada de Ferro Sorocabana. Seu pai era engenheiro da Estrada de Ferro Sorocabana. Por causa que meu pai, ele tinha na época um tio que era diretor da Estrada de Ferro Sorocabana em São Paulo. Então ele foi primeiro para São Paulo, depois ele foi transferido para Itapetininga, de Itapetininga para Sorocaba. Então, assim, eu sei, como eu falei, consta que eu estou aqui desde os 5 anos, mas nesse período, antes dos 5 anos, eu não me lembro de absolutamente nada, porque nós saímos do Rio, moramos em São Paulo, moramos em Itapetininga e viemos para Sorocaba. Dizer, agora, quando começou... De Sorocaba eu tenho toda a minha infância e adolescência. E como é que foi sua infância e adolescência em Sorocaba? Maravilhosa. Estudou onde? Eu estudei, olha, eu fiz Porto Seguro, que era perto ali da Sorocabana, Visconde de Porto Seguro, Getúlio Vargas, lá na Eugênio Salerno mesmo, e do lado o Estadão. Estadão, só escolas boas. A parte do ginásio eu fiz toda no Estadão. A maioria dos meus amigos foram contemporâneos do Estadão. Que turma boa aquela, né? Nossa, até hoje. Estadão. Estadão era a melhor escola que tinha, né? Era a escola mais difícil. Na verdade, as escolas públicas eram as boas. E as escolas particulares era para quem não conseguia passar nas públicas. Quem pagou, passou, né? Pagou, passou. Você vê como é que mudou a coisa. E você, nessa época aqui de Sorocaba, você já chegou a pegar Sorocaba Clube, Ipanema, sabe? Sorocaba Clube, Ipanema, Clube de Campo de Sorocaba. Eu tive cavalo no Clube de Campo de Sorocaba. Na época, meu pai foi presidente do Clube de Campo de Sorocaba. O seu pai era atuante, então? Era bem. Na época nós tínhamos... o clube era, assim, de sócios era pequeno, né? Era quase que um local de fim de semana para nós. A gente era meia dúzia de famílias que ia e... Passar o dia lá. Passava o dia lá, andava a cavalo e tal. Você viu como as coisas mudam. Você está falando do clube de campo, de passar o final de semana, andar a cavalo... Hoje está no centro da cidade, né? Está no centro da cidade. Aquela área deve valer
Fortuna. E era longe, né, Ricardo? E era longe, era longe. Ia lá pela Avenida São Paulo, descia o Pontilhão, passava pela Drudes, né? Exatamente. Algumas coisas. E depois de ginásio completo, você fez científico ou clássico? Não, eu fiz científico. Científico. Mas fez eu fiz aqui assim, no Estadão? No Estadão eu fiz os 2 primeiros anos, primeiro e segundo ano de científico. E na época de fazer vestibular, eu fui para o Rio de Janeiro, porque a família toda estava lá, aqui não tinha escola de arquitetura mesmo, eu teria que... Você já eu teria que ir ou para São Paulo ou para o Rio. Já tinha optado por arquitetura. Então a gente já... Aliás, todo mundo punha dúvida quando falava, na época falava, vou fazer arquitetura, eu falava, por que você não faz engenharia? Mas por que isso? Por que esse porque preconceito? engenheiro já sai da escola já com emprego garantido, não sei o quê. A história era essa. Então eu fui para o Rio de Janeiro, fiz o 3º colegial lá junto com o cursinho, né? E na época, na hora de fazer vestibular, eu fiz vestibular de engenharia, que aconteceu primeiro, passei, me matriculei e cheguei a frequentar. Cheguei lá e tomar um trote, porque o vestibular de arquitetura foi depois. Foi no começo do outro ano. Então eu fiz depois o de arquitetura, passei e saí da engenharia. Quando eu fui no primeiro dia de aula da arquitetura, eu falei, isso aí, quero... minha praia é essa, gostava. É o que eu quero, é isso. Então, eu tive que fazer tirar essa teima, né, de chegar a conhecer a escola de engenharia para poder... E essa sua saída dos amigos todos, porque na adolescência é quando a gente faz as grandes amizades, né? Que são pro resto da vida, né? Como é que é essa... Sai, vai pro Rio, chega lá, embora você tinha familiares lá, tudo... É que nessa época... Estranha um pouco, né? Não, é que nessa época todo mundo saiu. Todos foram estudar fora. Nessa época todo mundo foi estudar fora, ninguém ficou em Sorocaba. Mas teve um pessoal da sua turma que foi para São José, né? Foi para São José, que era pertinho muitos foram para ali, São José, Taubaté, pessoal de... Vocês estavam sempre se encontrando, então? A gente, fim de semana, vinha para cá. Na época, no início eu vinha para cá quase todo fim de semana. Eu vinha a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Apesar de que era mais difícil essa viagem naquela época do que hoje, né? E você vinha de ônibus ou vinha de carro? Eu fiz muitas horas de cometa. De cometa. Milhares de horas de cometa. Dei muita hora de... Porque depois, mesmo que depois já tinha carro e tal, mas quando eu mantinha um trabalho de arquitetura aqui com o escritório lá, que foi um bom período assim, eu vinha de cometa, porque a viagem era muito sacrificada para vir num dia e voltar 2, 3 dias depois de carro, né? Vinha descansando e voltava descansando. Então eu fazia isso frequentemente. Fazia isso pelo menos uma vez por mês, né? Formou-se e optou por onde? Ficar no Rio ou vir para Sorocaba? Não, eu fiquei no Rio. Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer?
Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o arquiteto Ricardo Bandeira, que estava contando para a gente por que a opção de, quando formado, ficar no Rio. E eu o interrompi. Ricardo, por que a opção do Rio? Então, primeiro que morar no Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Até hoje, quando eu vou para lá, Delícia, eu fico me perguntando se é lá, se é aqui mesmo, se né? aqui era a mesma opção. Depois a gente volta correndo, né? Porque voltar para casa também é bom. Mas eu tive lá vários colegas de turma com quem eu me associei, né, durante o período de faculdade. A gente faz trabalho em grupo e tal, e a turminha boa. E nós começamos a trabalhar para uma empresa que fazia, eu e mais 3 dos mais próximos, né, que a gente tinha uma certa afinidade, até no trabalho, começamos a trabalhar para uma empresa de feiras, exposições e congressos, que fazia trabalho para o Itamaraty. Na época, o Itamaraty tinha um programa de feiras no exterior, né, e fazia, sei lá, umas 20 feiras aí no exterior e tinham 3 ou 4 empresas que disputavam isso em concorrência, e essa empresa era uma delas. Outra era Alcântara Machado. E depois tem a que eu trabalhava, chamava Foco, Feiras, Exposições e Congressos. E era um pessoal muito dinâmico, eu admirava muito os diretores, eram muito atirados, essas coisas de viajar. Na época, então, era muito mais difícil, né, fazer obras fora e tudo mais. Então, na época, a gente fazia projetos de feiras no exterior e fazia produção no Brasil e fazia montagem no local, né? Então, era um trabalho que a gente aprendeu muito, né? Então, viajava, fizemos várias feiras na América do Sul primeiro, depois na Europa, depois na África, depois nos Estados Unidos. E quando estava começando a fazer feira na China, eu saí da empresa. Coincidiu toda naquela época de uma grande virada, que foi sair do Rio de Janeiro. Eu acabei me afastando dessa empresa também, né? Daí você abriu o escritório próprio? Mas, paralelamente, eu tinha em sociedade com um colega um escritório no Rio de Janeiro, que fazia projetos. Ele cuidava dos clientes do Rio de Janeiro, eu cuidava dos clientes de Sorocaba. Então, nessa época, eu vinha uma vez por mês a Sorocaba, e passavam 3, 4, 5 dias aqui, e ia embora, atendia os clientes. Nessa época você era casado? Eu era casado, um período, né, um bom período desse tempo aí. Essa sua ida e vinda, você Na minha ida e vinda. Eu era casado e tive 3 filhos no Rio de Janeiro, né? Os 3... Os 3 hoje já estão formados. Um é o que chegou mais próximo da minha atividade, fez desenho industrial, né? A outra é psicóloga e também socióloga, e a outra fez administração, economia e está fazendo contabilidade ainda. 3 faculdades. 2 meninas e um menino. 2 meninas e um menino. E aí, né, nessa época, chegou uma época, e estava com esse trabalho, que eu vivia muito tempo fora, viajava muito, né? Mas também mantinha coisa aqui em Sorocaba, né? Eu mantive um fio da meada, quer dizer, quando eu resolvi vir para cá, é porque aqui eu ainda tinha alguma coisa. E lá eu fiz uma sociedade com uma empresa de construção que não foi bem, me desentendi com o sócio, daí tive prejuízo, me afastei um pouco dos projetos, até mesmo daqui, perdi um pouco de tempo aqui, né?
E aí, para me livrar do sócio e recuperar o meu mercado, eu vim para cá, decidi vir para cá. Mas na época o casamento também estava em crise, no fim Acabou se a separando. distância acabou de resolver o assunto. E daí você acabou optando por ficar mais aqui do que no Rio. Fiquei mais aqui, exatamente. Mas tinha alguma coisinha ainda no Rio. Aliás, você falou certinho, eu não me mudei para cá. Eu vinha e ficava, eu fui aumentando o período que eu ficava aqui. Voltando menos, quando eu vi eu estava em Sorocaba e já estava com alguns projetos interessantes e lá a coisa estava completamente contraditória, assim, era um período que aqui estava melhor. As obras aqui eram melhores, mais obras, né? Começou a ficar... Você pegou uma obra muito grande na ocasião também, logo que você viu que foi do Objetivo, né? Objetivo, E o foi Objetivo daí... foi uma alavanca para eu tomar essa decisão, porque até teve incentivo do Oscar e do Samuel. Não, do Oscar, do Samuel e do Luiz. Os três. Né? Mas eles foram, assim... Venha. Fica aqui para acompanhar a nossa aula. Fica aqui. E você parece que no começo, Sorocaba não tinha faculdade de arquitetura, você teve uma certa dificuldade em arrumar pessoas que te ajudassem nos desenhos, nos projetos. Na época eu ficava dependente do Rio de Janeiro. E daí, eu tinha que levar meus projetos, como eu fazia na época que eu tinha escritório lá, eu levava para desenhar lá e trazia. Depois eu tive que pegar antigos colaboradores do meu escritório e começar a passar desenho para eles. Eu ia e voltava, né, nesse período. E a Márcia te dava apoio? Então, aí surgiu a Márcia, ela me dava apoio lá, né, com um sócio dela, e a gente começou a ter mais contato por causa da arquitetura, né? Certo. A arquitetura e acabou... resolveu tudo. Toda a sua vida, né? E aí acabou que ela veio. Ela veio para cá e gostou. Acabou ficando, depois que a gente... Na época, ficando é um termo super atual, né? De hoje... A moçada não namora, mas fica, né? Não, ficando, que eu digo, ela morava aqui, deixa eu explicar. Mas ela acabou ficando em Sorocaba. Ficando em Sorocaba, certo. Aí que a gente começou a nossa história, daí nós começamos... Daí casaram-se. Chegamos a ter uma arquiteta que era estagiária dela lá, para você ver como é que era a coisa. A menina vinha para cá, ficava no nosso apartamento uma semana para desenhar e ir embora. Aí 15 dias, 3 semanas depois ela voltava, ficava uma semana aqui. Quer dizer, foi difícil essa época para obter colaboração como tem hoje estagiários à vontade. Mas aí né? Casou-se com a Márcia e o casamento ajudou muito também, porque daí a Márcia já entrou com você no escritório. Daí casamos tudo, né? Sociedade, na arquitetura, em tudo, né? Então, depois... Quantos filhos com a Márcia? Demoramos 5 anos para ter filho e Quantos filhos? E tivemos 2 filhas. 2 meninas. 2 meninas, E hoje as meninas já estão com 20 anos. Alguma seguiu o pai e a mãe? As duas. As duas arquitetas? As duas estão fazendo arquitetura em Campinas. Já estão... Uma já está no meio. Daqui 2 anos e meio ela vai... E já está fazendo estágio com o pai ou não? Não, ainda não. Não. Eu acho que... Não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já. Não sai daí, hein? Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei, pai de premodismo. E é gol! É gol! Ainda tem essa. Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdendo. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Espaço Maru. Completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial com modernos aparelhos. Criofrequência. Fotodepilação. Radiofrequência e criolipólise. Agende sua avaliação gratuita. Espaço Maru, Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar.
Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o arquiteto Ricardo Bandeira. Ricardo, alguma filha já está trabalhando com você ou não? Olha, eu já estou muito satisfeito delas terem decidido pela arquitetura, né? Que foi uma coisa que elas decidiram e eu acho que elas têm vocação. Mas eu não acho que elas devam aprender comigo. Elas estão numa escola muito boa, muito conceituada, a PUC Campinas. Elas trabalham muito, viram noite fazendo trabalhos coletivos, individuais, sempre com maquete. É uma escola que eu acho que é melhor do que a minha, que era federal no Rio de Janeiro. E eu acho que elas têm que estagiar, sim, mas em outros escritórios. Mas eu espero que um dia elas venham para o meu. Voos próprios. Mas trazendo alguma outra bagagem também. Né? Acrescentando. Para não pegar os nossos próprios vícios, né? Com uma mentalidade nova. Mentalidade nova e tudo, mocidade, sangue novo. Estou esperando esse dia. Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco, mas antes eu queria dizer uma coisa para você. Você, com tudo isso de voltar para Sorocaba, de constituir a sua família aqui, de estar aqui, de ser uma pessoa com muita representatividade na área que atua, você tem, o gostoso é aquela turma, né? De que você se encontra ainda sempre, né? Sempre. É uma turma que eu acho que a própria internet reativou. Essa turma, né? Essa turma. A gente tinha já, na época que todo mundo estava fora, voltava aqui, se encontrava de vez em quando, mas depois que, com a facilidade da internet da gente se comunicar, ficou mais fácil. Nossa, e quando se reaproximou, então é só delícia. É só alegria, só história. Só pérolas do passado, aquela coisa gostosa, né? Só farra, só bobagem, é uma coisa... É uma delícia, né? É muito legal. Uma pergunta que eu queria te fazer. Sair do começo, lá de baixo, quando você começou com os primeiros projetos, recém-formado, da tua construtora que não deu certo a sociedade, vir para Sorocaba, o início, para o sucesso que você é hoje, para a grife que é o arquiteto Ricardo Bandeira. É sorte? Então, eu acho que você precisa ter um pouco de sorte, mas precisa trabalhar muito, né? Então eu já percebi que quanto mais eu trabalho, mais eu tenho sorte. Entendeu? Essa é boa. Quanto mais você trabalha, mais eu tenho você tem sorte. Não dá para esperar cair do céu, que não... Pelo menos comigo não foi assim. Eu sempre lutei muito para conseguir e estou sempre visando alguma coisa. E nesse mercado, nesse ramo nosso, quando se fala então em empreendimentos maiores e tudo, você tem que estar lidando com 20 coisas para de vez em quando captar uma ou duas, entendeu? Então é muito... Muita reunião, muito contato. Muita reunião, muito contato, e muita coisa que vai para frente. Aí vem uma Copa do Mundo, todo mundo empurra tudo para frente, o tempo vai passando e você tem que estar apostando nos empreendedores e nos negócios e colaborando com a atuação nossa, né? Com pré-dimensionamentos, ideias, até que a coisa se formata e você está dentro do negócio, né? Não é assim que vai chegar alguém e diz, olha, eu quero fazer um empreendimento maravilhoso e você foi escolhido, vai ser o arquiteto. Isso não acontece. Acontece que já vem de uma história que a gente se envolve, entendeu? Se dedica, corre riscos... E no fim a gente E tem um capta. passado, um currículo. Então não cai assim de repente. Até o relacionamento... Ou tem obras que já foram admiradas tem que ser e tal. regado, cultivado, quer dizer, manter sempre contato com as pessoas. Isso é uma coisa constante, você não pode nunca relaxar, descansar, não tem jeito. É rapidinho. Viajar é uma semana, tem que estar de volta. O mais difícil é manter esse sucesso, né? Manter. Atualização, fazendo cursos fora. E tem que estar sempre inovando, não pode ficar ultrapassado jamais. Então, é isso que eu... Quando eu tenho um pouco de folga, ainda vou ler coisas da área de arquitetura, vou pesquisar coisas na internet. Tem livros que eu quero ler que não dá tempo de ler, então a gente vai levando. Sim, mas sempre... dedicado, não tem jeito.
Grande, Ricardo. Ficaríamos aqui horas conversando com você. E para você que está nos assistindo, o restaurante Daniel, aquela maravilha de comida, de arquitetura, projeto do Ricardo Bandeira. Foi um projeto importante para mim fazer. O restaurante Daniel. Deixou nome na história, né? Foi, foi uma coisa marcante. Vamos fazer um bate-bola? Nosso tempo está encerrando, é uma pena. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Eu sou pior que a seleção brasileira. Família. Família é tudo. Sucesso. Sucesso é consequência. Um momento inesquecível. Encontros. Encontros de família, encontro com pessoas amigas. Um ídolo. Um ídolo, eu não poderia deixar de citar o maior mestre da arquitetura brasileira, Oscar Niemeyer. Uma música. Música é a do momento. Eu curto o hit da hora e tem músicas muito legais, não tenho nenhuma espécie de ícone assim de música para mim. Uma viagem. Viagens são todas, cada uma melhor do que a outra. Viajar é bom demais. Um sonho. Um sonho é continuar desenvolvendo e vivendo da arquitetura e cada vez com projetos mais interessantes. Quem é Ricardo? É um arquiteto. Faz parte da minha personalidade. Este é um grande pai de família, um grande arquiteto, uma grande pessoa, um grande amigo e uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Espaço Maru, Polina Engenharia, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza.